Pessoal, vamos lá então nas cláusulas exorbitantes. Anote aí. Antes da gente continuar aqui, só uma observação. Falei para você que após a licitação nós temos o contrato. O filho da licitação se chama contrato. O filho da licitação se chama contrato. A licitação está prevista na Lei 8666. E os contratos administrativos estão previstos aonde? Também na 8666. Anote aí. A partir do artigo 54 da 8666 e seguintes, nós vamos ter aí a disciplina dos contratos administrativos, ok? Então, abra 8666, por favor. Quero que você vá lá no artigo 58. Artigo 58 da 8666. Lá nós vamos identificar nossas cláusulas exorbitantes. As principais cláusulas exorbitantes estão aí no artigo 58 da 8666. A primeira delas fala o seguinte: a possibilidade da administração pública de alterar unilateralmente o contrato administrativo. Então, essa é a nossa primeira cláusula exorbitante, letra A. Alteração unilateral do contrato. Por que isso é uma cláusula exorbitante? Por quê, colega? Imagine o seguinte: você vai a uma concessionária e compra um veículo, ok? Firmou com a concessionária um contrato administrativo ou um contrato civil, um contrato privado. Um contrato privado, um contrato regido pelo direito civil. Imagine que você quer acréscimos naquele seu veículo. Você comprou, foi emitida a nota fiscal, foi entregue o produto, mas você quer aumentar o plus daquele seu veículo. Se você pudesse fazer essa alteração de forma unilateral, você tem que obrigar a concessionária a colocar o plus no seu carro. Ela não tem a opção de te vender um outro carro. Você quer alterar aquele carro. E a concessionária seria obrigada a fazer isso. É assim que funciona? Não. Não é assim que funciona. Se você quer melhorar a qualidade, alterar a qualidade de um produto que você adquire, você tem que fazer um outro contrato. Mas imagine também que você quer mudar a quantidade. Você fez uma determinada compra e você quer comprar a mais ou comprar a menos. Você já assinou o contrato, o produto já foi entregue. O fornecedor, ele é obrigado a aceitar essas suas imposições? Essas suas alterações quantitativas? Não, ele não é obrigado. Por quê? Ele só é obrigado nas partes, ali nos termos do contrato. Mas com a administração pública é diferente. Em razão da supremacia do interesse público, ela possui essas prerrogativas nos contratos, que nós já denominamos de cláusulas exorbitantes. Recapitulando, cláusula exorbitante é o nome dado às prerrogativas conferidas à administração nos seus contratos administrativos. A primeira cláusula, e para mim a mais importante, é a possibilidade da administração pública alterar de forma unilateral o contrato administrativo. E o que ela pode alterar de forma unilateral o contrato administrativo? Ela pode alterar unilateralmente o objeto contratado. Ela pode alterar unilateralmente o objeto contratado. O que do objeto? Ela pode alterar o objeto em si? Imagine comigo. A administração pública fez uma licitação para comprar material escolar. Material escolar. Aí, do nada, ou com justificativa, a administração ela quer alterar o objeto. Ela quer passar de material escolar para merenda escolar. Ao invés de comprar livros, ela quer comprar feijão. É possível alterar o objeto dessa forma? As características essenciais do próprio objeto em si? Não. O que é possível alterar aqui de forma unilateral? É possível alterar apenas duas coisas: a qualidade e a quantidade do objeto.
Apenas isso pode ser alterado de forma unilateral pela administração. Todas as demais alterações devem ser pactuadas, devem ser acordadas. De forma unilateral, é isso aqui. O que é alterar a qualidade do produto? Imagine que a administração pública realizou uma licitação para a construção de um hospital. Inicialmente, as portas elas seriam de ferro. As portas seriam de ferro. Mas, na execução do contrato, se optou por alterar as portas para madeira. De ferro alterou para madeira. Alteramos aí a qualidade. A quantidade de portas permanece a mesma. A quantidade de portas na construção desse hospital permanece a mesma, mas a administração pública modificou a qualidade da porta. Por exemplo, qualidade do piso, qualidade da grama para a construção de um estádio, por exemplo, aqueles estádios da Copa do Mundo. Alterou sempre, né? Podemos acompanhar a alteração de várias coisas nesses contratos dos campos de futebol para a Copa do Mundo. Uma dessas alterações eram as gramas. Esses contratos aí que foram dados em concessão, esses estádios dados em concessão, vimos muito isso, uma alteração qualitativa do objeto, ok? Mas o mais importante que vai cair na sua prova é a alteração quantitativa, ou seja, você pode alterar a quantidade do objeto e o particular, ele fica obrigado a aceitar. É isso, por isso a alteração unilateral. Unilateral porque a administração pública ela impõe essa alteração. O particular ele é obrigado a realizar essa alteração. E essa alteração quantitativa, ela tem quantidades delimitadas na lei. Você vai anotar aí, é o artigo 65, parágrafo 1º da 8666. Artigo 65, parágrafo 1º da 8666. Acompanhe aí comigo. Abre aí o 65, parágrafo 1º. Ele vai falar o seguinte, que é possível que a administração realize a alteração da quantidade do objeto para mais ou para menos, mas existe um percentual que deve ser observado. E que percentual é esse? A administração, ela pode fazer acréscimos ou supressões na quantidade do objeto. Ela pode aumentar a quantidade ou diminuir a quantidade do objeto contratado. Ela diminui a quantidade do contrato. Estamos falando aqui de diminuição do valor do contrato administrativo. Ela aumenta ou diminui o valor, mas tem um limite. Por que tem que ter um limite? Porque é muito simples. Imagina o seguinte, fizemos uma licitação na modalidade convite para construção de alguma escola, por exemplo. Você acha que com 150 mil reais, que é o valor da modalidade convite para engenharia, você consegue construir uma escola? Você não consegue nem reformar uma escola, quem dirá construir. Com 150 mil reais você não constrói uma escola. Mas imagine que a administração ela vai se valer do convite e vai falar o seguinte, mas depois que eu assinar o contrato, eu vou realizar um acréscimo quantitativo no objeto e vou passar esse objeto para 1,5 milhão. Com 1,5 milhão eu consigo o quê? Construir minha escola. Mas isso é possível? Passar de 150 mil reais para 1,5 milhão? Jamais. Pensando nisso, a legislação colocou o percentual que eu posso aumentar ou diminuir. E esse percentual é de 25%, para mais ou para menos. Então, a administração ela pode ela obriga o particular a aceitar a alteração quantitativa no objeto para mais ou para menos, limitado a 25% do valor do contrato. Então, acréscimos até 25% e supressões até 25%. Ela aumenta ou diminui essa quantidade. Agora, uma observação. Quando se tratar de reforma, a legislação ela permite que haja acréscimos até 50%. Reforma permite acréscimo até 50%. Cuidado com essa pegadinha, tá bom? Por que é uma pegadinha? Porque se for reforma, supressão,
se eu diminuir o valor do contrato de reforma, aqui eu estou falando reforma geral, ó, reforma de edifício ou de equipamento, reforma de bens móveis ou imóveis. Qualquer reforma, tanto em bem móvel quanto em bem imóvel. As reformas, elas podem ter acréscimo até 50% no objeto. Agora, a supressão, ela é sempre limitada a 25%. Seja reforma, seja qualquer outro objeto. Então, apenas no caso da reforma, é que você tem que ficar atento aí com o percentual de 50%. Por quê? Porque a prova vai falar assim: é possível a administração pública alterar o contrato administrativo até 50% do valor do objeto. Isso está falso. Por quê? Ela pode fazer isso até 25%. 50% é apenas para reforma. Ok? Além disso, ela não pode diminuir mais que 25%. Lembrando que isso aqui deve guardar uma coisa que se chama equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Olha só. A administração ela pode impor essas alterações quantitativas, mas ela deve garantir um equilíbrio econômico e financeiro. O que é equilíbrio econômico e financeiro do contrato? Significa que o particular ele não pode sofrer um prejuízo excessivo, nem um lucro excessivo, assim como a administração. Eu tenho que ter uma relação equilibrada. Todo mundo ganha. Relação ganha-ganha. Você ganha e eu também. Então, essas alterações aqui, elas têm que garantir o chamado equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Então, dá uma olhadinha aí no quadro. Está aí a questão da alteração unilateral do contrato pela administração pública. Interessante o seguinte, coloque aí uma observação. Tá? Artigo OBS. Vou usar outra caneta aqui. Artigo 65. Só vou confirmar aqui, parágrafo 2º, inciso 2. Parágrafo 2º, inciso 2. É possível que haja supressões para além de 25%. O artigo 65, parágrafo 2º, inciso 2, prevê a possibilidade de supressões além de 25%, desde que haja acordo entre as partes. Então, havendo acordo entre as partes, é possível diminuir para além de 25%. Ok? Aqui estamos falando de forma unilateral. De forma unilateral é sempre 25%, para mais ou para menos. Apenas reforma para mais 50%. Agora, no caso de acordo entre as partes, é possível diminuir, suprimir para além de 25%. Professora, por acordo entre as partes, é possível aumentar para além de 25%? Não. Cuidado. Para além de 25%, não posso aumentar nem unilateralmente, nem por acordo entre as partes. Só para diminuir. Responda aqui para mim. Por que a administração, mesmo com acordo do particular, ela não pode aumentar o objeto para além de 25%? Por quê? Porque senão vamos praticar fraudes. Lembra o exemplo da escola? Se a escola custou 1,5 milhão, muito simples. Para que eu vou fazer concorrência se eu posso fazer um convite? Eu faço um convite, falo que a obra é 150 mil, mas depois eu faço vários termos aditivos, faço a alteração do valor de forma unilateral, chegando até 1 milhão. Você está fazendo o quê? Burlando a licitação. Você está burlando as modalidades licitatórias. Por isso que não é possível acréscimos para além de 25%. Porque o acréscimo, ele também tem que se limitar ao valor da modalidade. Muito importante isso. Lembra do valor das modalidades? Lá no artigo 23? Lá no artigo 23, 8666, nós temos os valores de cada modalidade. Importante ressaltar o seguinte, na prática,
A administração pública, ela só pode fazer esses acréscimos de até 25 ou até 50 no caso de reforma, se também ela não extrapolar a modalidade licitatória selecionada. Por isso que, na prática, a administração, se ela está muito próxima ao limite de uma modalidade, ela nunca vai fazer aquela, ela vai fazer a próxima. Por exemplo, eu quero fazer uma construção que ficou avaliada em R$140 mil. R$140 mil eu posso me valer de quê? Do convite, que é até 150 mil. Só que a administração ela vai fazer tomada de preço. Por quê? Porque o limite está muito próximo à tomada de preço. Então, ela não vai poder fazer esse acréscimo aqui, ó. Por quê? Caso contrário, ela vai extrapolar o seu limite. Ok? Então, além de observar esses percentuais, é necessário observar também os limites de alteração para cada modalidade licitatória. Agora vamos falar sobre outra cláusula exorbitante. Vamos lá?